Então, na verdade, agora, o próximo capítulo, a resposta que a gente vai ter em breve, talvez, quem sabe até hoje, é se esse acordo de delação do Cid vai continuar em vigor ou não. Por quê? Ontem, na hora que a revista Veja e a gente também divulga esses áudios e mostrando essa conversa que a gente não sabe com quem, mas uma conversa que explicita, né, uma narrativa, inclusive, que ecoa muito no universo bolsonarista. Então, ou seja, é factível a narrativa do Cid no universo que ele está acostumado. Ele vai falar de perseguição da Polícia Federal e vai falar de Alexandre de Moraes. Mas ele está com medidas restritivas, ele está num acordo de delação. Então, ele quebra com essas falas uma série de cláusulas, segundo algumas pessoas ali com acesso à investigação. E aí, conversando com o pessoal ali da Polícia Federal ontem à noite, para saber como é que vocês estão vendo a gravidade desses áudios. Primeiro, tem essa questão né, de atestar a veracidade mesmo dos áudios e entender o contexto, tudo bem, mas os áudios existem e eles pegaram muito mal ali na Polícia Federal e no entorno da investigação, a ponto de, sim, eles já admitirem ontem à noite de que eles iam rever esse acordo, que ele poderia, sim, ser revogado. E aí, aí tem uma discussão que depois até, eu sei que vocês vão discutir mais juridicamente, né, falando da esfera política, há uma conversa com o Alexandre de Moraes nesse sentido, de que, olha, a Polícia Federal pode ir na direção de rescindir essa delação do Cid por conta desses áudios, sim, e aí passaria isso ao Alexandre de Moraes para dar o aval. O que a gente tem hoje de concreto factual? O gabinete do ministro Alexandre de Moraes oficializa aí, divulga à imprensa, de que chamou o Cid mesmo, agora às 13 horas, no seu gabinete. Nem é Moraes que vai ouvi-lo, ele coloca lá o seu juiz desembargador para ouvir o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, e ele vai perguntar sobre esses áudios, Fabíola. Se ficar comprovado de que Cid, vamos lá, omitir... além disso, a gente tem a cobertura do UOL em relação a esse material do Cid tem sido muito bem feita, destacando aqui a Guirri Talento, Graciliana Rocha, que mostraram, por exemplo, já há um tempo, que a polícia desconfia nesse acordo de delação se o Cid omitiu algumas coisas. Então, aí vai ter uma outra questão, né? Olha, eles vão também pressionar para saber se ele está cumprindo o acordo de delação também, quando ele está dizendo, eles não querem saber a verdade. Ué, você não disse a verdade para a gente? Ele tem que dizer a verdade. E aí eles querem ver se conseguem pegar contradições aí no depoimento. Para encerrar, Fabiola, você colocou no começo do programa o que a defesa do Bolsonaro vai fazer com isso, né? E como que a defesa do Bolsonaro deve se comportar. Hoje, o advogado Fábio Van Garten e assessor do Bolsonaro já foi às redes sociais aí dizendo, olha, é muito estranho esses vazamentos e essa suposta pressão e tal, e eles vão pedir o que eles vêm pedindo já há um tempo, insistir. Tem duas coisas, né? Uma que é só bater na pedra mesmo, já sabendo que a resposta é não, que é pedir para Alexandre de Moraes se colocar fora do caso e tal. Essa daí eles acabam pedindo sempre, mas já sabem que não vão ser aceitos. E aí o que eles pedem, não só o advogado de Bolsonaro, mas o advogado de outros integrantes envolvidos nessa questão do golpe, né? O acesso a tudo que Cid falou. Então, assim, as gravações oficiais, né? O que Cid disse à Polícia Federal oficialmente na sua delação. Isso é material que compõe os autos do processo. E os advogados de defesa do Bolsonaro e dos outros integrantes desse grupo aí querem ouvir tudo que Cid disse oficialmente à Polícia Federal. Então, a defesa, né, as defesas devem trabalhar no sentido de tentar levantar o sigilo dessas informações da delação da PF, porém, uma delação, Fabiola, que está correndo um sério risco de ser anulada, e aí a gente tem que ver como é que as investigações desse caso voltam e que pé que elas ficam se caso isso venha a acontecer. Ô, Carla, como você disse, o Mauro Cid ele vai ser ouvido no gabinete de Alexandre de Moraes, porém não é o próprio Alexandre de Moraes. Mas esse chamado dele ao gabinete é por causa dos áudios, e o que você apurou aí é justamente para tomar uma decisão. Talvez realmente a delação de Mauro Cid esteja em jogo aí e possa ser cancelada caso esses áudios sejam verdadeiros, caso ele confirme lá no gabinete de Alexandre de Moraes o que ele disse nos áudios, que ele não conseguiu falar o que ele queria, que ele foi meio que induzido a falar coisas que ele não falaria, é isso? E o pior, porque assim, se ele comprovar isso, ele está acusando a Polícia Federal, né?
Então, há uma acusação nesses áudios. Ontem, isso pegou muito mal na cúpula da Polícia Federal. Eu perguntei para ali para vocês, não vão responder, né? Não é o caso da Polícia Federal se posicionar e dizer, olha, a Polícia Federal trabalha sem viés político. Não seria o caso? E aí a avaliação feita pela cúpula da PF é, não, a gente não vai ficar aqui dando palco aí para batendo palma, né, para maluco, enfim, a gente não vai ficar estimulando algo fora do que a gente vai esperar, então, o que acontece, mas confirmando que sim, estavam avaliando a possibilidade de revogar essa delação, Fabiola. E aí, o fato é, Alexandre de Moraes hoje tomando essa decisão. Sim, essa conversa do Cid no gabinete do Alexandre de Moraes é para ver se esse acordo de delação continua ou não de pé, Fabiola. Vamos lá, Josias. O que vai acontecer nessa reunião a 1 hora da tarde? Mauro Cid chamado no gabinete de Alexandre de Moraes para explicar qual a gravidade desses áudios que vazaram ontem, Josias. Tudo muito grave, né? O Mauro Cid talvez precise, além do advogado que ele já tem, talvez precise de um psicanalista, né? Porque o caso dele é psicanalítico. Ele está se transformando num personagem único, vai entrar, já entrou para a história, como um caso único de delator que desqualifica a própria colaboração antes do recebimento do prêmio judicial. Esses áudios são muito impressionantes. Ele detona a Polícia Federal, o Alexandre de Moraes, ele insinua na prática que foi pressionado para contar inverdades e ele se refere ao inquérito, que não acabou ainda, e às futuras sentenças do Alexandre de Moraes como pratos prontos, enredos que já estão concluídos. E a gente tem uma experiência, Fabiola, recente, da Vaza Jato. A Vaza Jato ensinou que gravações desse tipo, elas não chegam ao noticiário por acaso, né? O Bolsonaro, desde que ele foi encurralado pela Polícia Federal, ele sonha com um tumulto nesses inquéritos. Um tumulto que lhe permita reduzir todos os crimes que ele cometeu a um debate genérico sobre tecnicalidades processuais. E a Polícia Federal ainda não sabe se o desejo do Mauro Cid é intoxicar as investigações. Esses áudios dão essa impressão, mas já estão pairando na atmosfera duas certezas. Primeiro, o delator deixou o advogado dele com cara de bobo e está desafiando a lei da gravidade. O Mauro Cid, quando ele virou delator, ele entrou nessa empreitada para escorar as evidências que a Polícia Federal tinha colecionado. Agora, ele depende do amparo dos delegados da Polícia Federal para obter algum prêmio judicial. Se a Polícia Federal solta o Mauro Cid, ele cai dentro de um mandado de prisão do Alexandre de Moraes. Daí essa discussão sobre a perspectiva, que não é negligenciável, de anulação do acordo de delação. Se essa anulação ocorrer, a Polícia Federal pode aproveitar as provas, inclusive as que foram fornecidas pelo Mauro Cid, que, aliás, já foram corroboradas por documentos, por outros achados da polícia e por testemunhos como o do general Freire Gomes, do brigadeiro Batista Júnior, que são ex-chefes do Exército e da Aeronáutica. Quer dizer, a polícia, em tese, já nem precisa tanto da delação do Mauro Cid, porque ela já obteve corroborações, ela já obteve elementos que permitem iluminar a tentativa de golpe, iluminar a falsificação de cartões de vacina, a tentativa de vender joias. E o César Bittencourt, nós lemos a nota aqui do advogado do Mauro Cid, ele acompanhou o cliente dele em todos os depoimentos. Por isso ele fica com cara de bobo, porque ele seria um defensor muito precário, bem mequetrefe, se ele não denunciasse eventuais arbitrariedades, pressões, ainda que pressões psicológicas exercidas pelos delegados sobre o Mauro Cid. Que advogado seria esse? Que acompanha mais de 30 horas de depoimento e não fala? Está havendo lá uma tortura do cliente dele e ele não denuncia? Então o advogado já farejou o cheiro de queimado.